como o Setut pretende fazer com que esse sistema volte a funcionar de maneira melhor? E que problemas graves são esses que fazem com que o sistema não funcione como a população espera? Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí a consultora jurídica do Setut, a doutora Nayara Moraes, que conversa conosco a partir de agora. Doutora Nayara, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Como é que o Setut pretende melhorar essas condições, fazer com que o sistema volte a funcionar como já foi antes de 2019? Bom, eu acho que nós estamos num momento onde há uma necessidade de investir no diálogo. Não só um diálogo do Setut com o usuário, mas também na ampliação do diálogo do Setut com os entes públicos, com os órgãos, enfim, todos os poderes precisam participar desse momento que é extremamente delicado, como vocês demonstraram em reportagem, e que precisa efetivamente de uma atenção, não só do Setut, mas de toda a sociedade teresinense. Nós vivemos uma redução na quantidade de passageiros e uma dificuldade clara, que também não é só do contexto de pandemia, mas faz parte também dos desafios do sistema de transporte coletivo. E esse desafio, ele não é só aqui no estado do Piauí, é um desafio mundial. A questão de mobilidade urbana é muito delicada, muito sensível aos países em desenvolvimento e, claro, precisa ter uma atenção de maneira bem específica. Quando a senhora fala de atenção de maneira bem específica, não é só nós precisamos de dinheiro. É pensar de novo? Criar modelo novo? Bom, na verdade, o que a gente precisa ter uma consciência é que em relação ao sistema de transporte coletivo de Teresina, nós temos uma realização de um procedimento licitatório no ano de 2014, onde foi pensado um modelo, né, toda uma dinâmica que também fez parte de um processo de construção histórico, porque em muito tempo nós não tivemos licitação para a realização dessa prestação de serviço de transporte coletivo. E nós avançamos, claro, dentro daquele momento histórico, enquanto sociedade teresinense, para passar a ter um procedimento licitatório com regras claras, que foi construída através da participação coletiva, com autorização legislativa, que foi amplamente fiscalizado e que, claro, tem um modelo que é um modelo complexo, que é o modelo de fluxo de caixa descontado, que com o passar dos anos e a questão do exercício do contrato administrativo oriundo daquela licitação, pode vir a sofrer distorções. Porque se você falar em termos mais práticos, o que acontece é que no dia a dia nós temos uma regulamentação do valor da tarifa pelo ente público, pelo município de Teresina, e nós temos um custo que difere desse parâmetro de tarifa. A tarifa pública é uma coisa, a TPI é outra, que é o custo do passageiro dentro do sistema. Na prática, então, o preço não acompanha a realidade? A verdade custa mais caro do que o preço da passagem. Exatamente. A verdade é que mesmo que a população tenha reclamações em relação à tarifa pública, a tarifa pública, quando avaliada dentro da dinâmica da construção do contrato administrativo, ela precisaria sofrer alterações, porque o custo por passageiro, ele também se altera na medida em que o tempo a população está achando passa. Caro o sistema agora. Como é que ela seria convencida de que é preciso melhorar ou aumentar o valor para que o sistema volte a ser bom ou volte a ter uma qualidade? Na verdade, o ente municipal é o responsável pela definição da tarifa pública. E se há uma diferença entre a tarifa pública e aquilo que é o custo do sistema, ele precisa ser subsidiado através da licitação que existiu e das regras daquele contrato administrativo que ainda hoje vige dentro do sistema de transportes. Então, nós sabemos que temos um conjunto de gratuidades que são firmadas em lei, seja lei federal, a questão do idoso, seja legislações locais, por exemplo, no caso de Teresina, a questão do estudante, 2/3 precisa ser subsidiado pelo ente municipal, porque o custo que é cobrado ao estudante e que é repassado em catraca para o concessionário é apenas 1/3 desse valor. Então, perceba, esse modelo de fluxo descontado de caixa, que leva as relações de lucro com o passar desses 30 anos de concessão de serviço público, ele precisa ser constantemente reavaliado dentro desse processo para que nós tenhamos soluções práticas que consigam atender o interesse da população, que, claro, precisa de ônibus e tem seu direito que precisa ser garantido. Na prática, tem um preço, o sistema, o valor das passagens não cobra esse preço.
e aí ele entra numa espécie de colapso. E a gente precisa que nós temos a previsão de uma compensação que deve ser realizada às concessionárias de serviços públicos. Quem faz essa compensação? Essa compensação é feita em virtude dessa mensuração de gratuidades por parte do ente municipal. Então, a prefeitura tem que dar o dinheiro. Pagar a passagem que é gratuita para quem recebeu por lei, a prefeitura tem que dar dinheiro, tem que ressarcir. Porque é um direito que é assegurado, é um serviço público, precisa ser resguardado. Afinal de contas, para o empresário, é uma atividade com custos, com direitos trabalhistas envolvidos, enfim, com uma dinâmica que precisa ser também lucrativa dentro do desenvolvimento de todo o contrato administrativo. A possibilidade disso ser revertido vai depender de que na avaliação da senhora? Novo contrato? Novos cálculos? Ou novo modelo completo? Vamos esquecer o antigo e fazer um novo? Bom, eu particularmente, eu não sou a favor de grandes rupturas, né? Dentro da minha vida profissional, aqueles que me conhecem sabem que sou doutora em políticas públicas aqui no estado do Piauí e atuo sempre na análise de que esse interesse social reverberado precisa ter uma atenção. Nós não podemos de uma hora para outra entender que tudo o que foi realizado com participação coletiva, com planos diretores, com participação e fiscalização de vários entes, agora não presta mais, não funciona mais. Isso envolve, por exemplo, as obras do terminal da integração, na avaliação da senhora? Também precisam ser aproveitadas? Sim, nós entendemos enquanto CETUT que a integração, já que já foi prevista em todo esse procedimento e que deveria ser implantada com o passar do tempo, precisa ser reavaliada e precisa continuar de maneira seletiva. Nós entendemos que é importante não desconsiderar todo esse contexto. Grandes rupturas, deixar para trás obras que foram gastos 30 milhões investindo no sistema, sendo que a tendência do sistema é ampliar a mobilidade urbana, é trazer melhoria para o usuário, precisa ser, sim, levado em consideração tudo isso. E, claro, a gente não está aqui, em termos de diálogo com a sociedade, levantando discórdias, nem buscando desinteresses. Nós queremos apenas demonstrar que as dificuldades existem, que nós, enquanto CETUT, estamos abertos ao diálogo, que as concessionárias de serviços públicos também têm estudos no sentido de viabilizar, inclusive, reprogramações operacionais de sistema e que tudo isso, na medida em que eu acredito que o investimento seja o diálogo, nós poderemos encontrar juntos melhores soluções para o desenvolvimento e o atendimento da população. Se continuar assim, empresas podem quebrar? Com certeza, nós vivemos, e aí eu quero lhe destacar, que a pandemia ela é sentida diferente por alguém. Por exemplo, vamos imaginar você que está em casa, que é concursado, tem um salário fixo, você sentiu a pandemia de uma maneira. Aquele que é o vendedor ambulante, que ficou impossibilitado de fazer o seu comércio, ele sentiu a pandemia de outro. Então, o que eu gostaria de dizer com isso? Que dentro de um consórcio mãe, que é o consórcio City, e dos outros consórcios que são regionalizados, nós temos empresas com capacidades econômicas diferentes. Com o dinheiro da catraca, nesse momento, muitas empresas sobrevivendo apenas desse recurso não conseguem nem botar o combustível para deixar os ônibus circulando, então nós vamos ver e mais conseguir paralisações. arrecadar. Nós veremos mais paralisações. Com certeza é preciso aprofundar nos diálogos para que nós não cheguemos a uma situação de estrangulamento. Porque é claro que nós temos empresas que têm condição de o dinheiro da catraca servir para custear o combustível, pagar a folha de pagamento, mas na prática, como há uma diferenciação entre as capacidades dessas empresas, os consórcios precisam ter olhar atento, não só um olhar da sociedade, no sentido de compreender que todos estão sentindo esse problema, mas também um olhar do ente municipal, no sentido de construir essas soluções. Tá, queria agradecer a participação da senhora, doutora Nayara Moraes, muito obrigado pela participação. Ela que é consultora jurídica do CETUT, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos aqui de Teresina. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada e sempre à disposição. Olha, nós fizemos um contato também com a S-Trans, a Superintendência de Trânsito de Teresina, para que, em nome da Prefeitura, falasse em relação a essa situação que envolve o sistema de transporte da capital. Mas a Superintendência de Trânsito, depois de um convite feito desde ontem, decidiu não se pronunciar ainda, inclusive levando em consideração que na semana que vem haverá que está trabalhando, para que na semana que vem apresente dados que serão pedidos à CPI
do transporte coletivo que está previsto na Câmara de Vereadores. Então, nós fizemos o convite também a esse trans para participar e falar a respeito da situação. Eles fizeram a opção agora há pouco de não se pronunciar aqui no Jornal do Piauí.